E aí pessoal, a gente está com mais um de papo para epilepsia. Hoje a gente vai falar sobre direção e epilepsia. A gente sabe que esse é um tema bastante abordado com as pessoas que têm epilepsia, né? O fato de dirigir, se existe a possibilidade de quem tem epilepsia dirigir ou não. E a gente está aqui abordando essa dirigindo, né? No caso aqui o Ivan está dirigindo nesse momento. Então, eu particularmente há algum tempo atrás tirei carta, mas acabei desistindo. Eu não dirijo hoje, né? Minha carta venceu, não renovei e tudo, porque eu me preocupo muito com a minha segurança e a segurança das pessoas também, com a probabilidade de talvez ter uma crise. São inclusive duas visões muito importantes que a gente vai colocar aqui, né? Eu não vou tirar o olho aqui, né, da dirigibilidade aqui, da direção, sem dúvida alguma. Por favor. Agora eu parei no farol. É importante isso. São duas visões distintas, né? O Edu abordou uma ótica que visa a responsabilidade. Isso é muito legal, é muito importante, e eu pessoalmente acho que deve ser a abordada e a levada em conta, né? Aí vocês vão falar que, nossa, que paradoxo, né? Irresponsável, né? Que irresponsável você está fazendo isso e tal. A ótica que eu estou abordando seria a ótica da necessidade, né? É que todo mundo, a gente está num lugar, a gente às vezes tem o nosso emprego, as nossas necessidades, assim, e muitas vezes a gente precisa do carro, alguma coisa assim. Bom, vocês vão falar, até aí você pode pegar um ônibus, alguma outra coisa assim, e não expor em risco a vida das pessoas e tudo mais. Sim, eu concordo. Bom, vamos lá. Eu vou destrinchar um pouquinho dessa questão para vocês. Desculpa, gente, que uma moto atravessou a gente aqui na frente de uma hora para outra. A gente está numa cidade como São Paulo, né? É muito perigoso dirigir aqui em todos os aspectos. Você precisa ter, inclusive no volante, 16 olhos na cabeça. É bem complexo tudo, né? Independente de ter epilepsia ou não, né? É bastante complicado dirigir numa cidade como essa, ou em qualquer metrópole, né? Se vocês de outras metrópoles devem estar vendo esse vídeo, é difícil. Eu, só interrompendo você um pouquinho, Edu, Fica à vontade. eu tenho algo assim, que até, né, quem eu convoco até pesquisadores, assim, eu acho interessante assim, abordar um pouco o tema, alguma coisa nessa direção, que eu, Edu, sempre que o meu cérebro está com atividades que requerem muita atenção, né, dá a impressão que eu não a parte também de quando eu tenho algum episódio relacionado com a epilepsia, eu só ter esses episódios perto do horário da crise, como horário rádio, mas eu nunca tive nenhum episódio dirigindo, nem ausência, nada. Então daí a minha pergunta que eu disse para alguém relacionado à área das pesquisas. Você acha que assim, você jamais teria uma crise se você estivesse dirigindo? Então, essa é a minha pergunta, né, relacionada a essa área do cérebro que diz respeito, agora eu estou no farol parado, que diz respeito à área da atenção no cérebro, né? Eu nunca tive nenhum episódio, nem leve, nem nada assim, nem sutil de epilepsia, ausência, aura, mioclonia, nada dirigindo ou com outras atividades que requerem extrema atenção. Eu vou dar até um exemplo para o pessoal que está vendo a gente aqui, que eu trabalhei durante muitos anos numa madeireira, né? E aí é um outro exemplo não necessariamente ligado à direção. A madeireira, aí eu estou expondo assim, falando aqui, risco à minha própria integridade. Por quê? Porque eu lidava com máquinas
exageradamente perigosas, serras, tupias, desempenadeiras, assim, as quais o menor descuido, assim, poderia me custar, né, assim, um braço ou qualquer outra coisa, assim. E então ali eu tinha que ter um nível de atenção absurdo. E eu comparo esse nível de atenção ao nível da atenção que eu despendo aqui dirigindo, Edu. E você acha assim que se por um acaso você percebesse que você tivesse uma aura, percebesse que você vai ter uma crise, você tem condições de parar ou encostar o carro? Ou então, mesmo que você tem condições de parar o carro, ligar a seta, fazer todos essas... Nossa, você fez uma pergunta muito legal, Edu. Se você tá, acho que numa situação... Porque muitas pessoas não têm essa aura, não percebem, tem uma crise de uma hora para outra. E a gente sabe que muitos acidentes acontecem, a gente acha que a pessoa... Nossa, o que será que aconteceu, né? Na verdade, a pessoa teve uma crise. Eu vou falar pra você, viu, Edu, assim, sendo bem crítico comigo mesmo e com a situação como um todo. Se alguém tem consciência de que tem crises, assim, constantemente e dirige bastante, assim, eu acho que é muito difícil você ter e já conseguir parar, entendeu? E principalmente numa situação onde requer o reflexo, um grande reflexo. Assim, vamos supor, estrada, tô no farol, pessoal, só para que vocês saibam. Farol não, desculpa. Estrada, que você está em grande velocidade, ou situações de grandes reflexos, onde você tem muitos carros. Muitos acidentes acontecem dessa forma. Aglutinados, assim, logo do seu lado, assim, aonde você vai parar, entendeu? Não tem lugar onde você parar. É engraçado que em uma cidade como São Paulo, que você não tem a probabilidade de você pegar uma rua e você, sabe, andar, né, aumentar a velocidade, tudo isso é uma coisa que em São Paulo praticamente não existe, né? A gente passou o farol e a gente continua parado, né? Vai, para. Exatamente. Mesmo que você tenha um espaço, você não consegue acelerar demais, né? Mas até por questão agora de controle de velocidade e tudo mais. Então, isso diminui, sem dúvida, a questão dos acidentes. Mas vamos supor, se você tem uma aura assim, e aí até numa questão de pouca velocidade, de repente, a gente sabe como é que é, de repente uma pessoa passa na sua frente. Você tem que ter um reflexo rápido, entendeu? Mas aí se acontece tudo de uma vez só, aí, né? Não, então, o que eu quero dizer é que você tem que ter um reflexo rápido e não daria pra parar, entendeu? Daria pra parar, sim, se você tem um... Eu particularmente vou te falar a minha experiência. Eu dirigi durante algum tempo enquanto eu me sentia seguro. A partir do momento que eu não me senti mais seguro, inclusive eu cheguei a perceber que eu ia ter uma crise, o que eu fiz foi parar o carro, mas aí depois desisti, né? Porque eu achei que eu estava colocando, como eu falei, em risco a minha integridade, a integridade das pessoas. Me preocupei com outras coisas também, mas isso não vem ao caso agora no momento, né? Mas fiquei com uma preocupação muito grande e pensei, falei, não vou mais dirigir. E não dirijo mais, né? A cidade de São Paulo é uma cidade que, apesar de algumas... de poder ser melhor ainda, o transporte público é um transporte que ajuda. Sim, né? O metrô eu acho que é uma sensacional saída para nós, assim. Ainda podia ser melhor, né? Mas não vamos falar aqui da questão. Não, ele é melhor, ele é bom dentro de um parâmetro, assim, eu acho que eu já vi coisa pior do que o metrô, então, né? Então eu acho muito legal, acho que dá Aí você pensa assim, poxa, mas você pode ter uma crise dentro do transporte público. Eu posso, mas no máximo, se for acontecer alguma coisa, acontece comigo, né? Exatamente. Tô mais tranquilo, exatamente, né? E mesmo se eu cair dentro do metrô, não vai ser igual ter um impacto com o carro, em algum lugar. Ou então se você tá levando gente no carro e você, enquanto condutor, é a pessoa com epilepsia. Eu acabei tendo um receio em relação a isso, né? Uma preocupação, e agora não dirijo, né? Mas eu respeito as pessoas, né? Eu acho que
se você se sente seguro para fazer isso, eu jamais vou dizer para você não faça, né? Sim. Até eu acho que você não faria se você não se sentisse Se eu não me seguro. sentisse seguro, com certeza. Porque também tem uma outra coisa que falamos em um outro vídeo uma vez sobre o respeito do próprio limite na epilepsia. O respeito do próprio limite, enquanto a pessoa assim não admite que tem a epilepsia, ela não quer, ela não aceita a epilepsia, não, eu vou vencer isso, mas ela tem crise e tudo. Então o que acontece? Aí ela vai e dirige, mas tem crise. Então, aí é uma situação diferente. A pessoa está colocando um risco real, assim, o que eu percebo muito conversando com outras pessoas que também têm epilepsia é o seguinte, Ivan. E que dirigem, você está falando de uma geral? Não, principalmente as pessoas estão saindo desse período, acho que 18 anos ainda é um período de adolescência, né? Não chega nem a ser uma fase adulta. Mas a questão de tirar a carta, né? É como se fosse uma afirmação dentro da sociedade. Sim, né? sim. E as pessoas acham que isso é muito importante para que você possa ser respeitado pelos seus amigos, tudo e tal. E na verdade, não é bem isso que acontece. Você não precisa ter uma carta na mão, você ter um carro, para você ser melhor do que absolutamente ninguém. Justamente a atitude que você falou de admitir que não pode dirigir e não expor aos outros ao perigo. Eu acho que essa é uma atitude tão digna quanto tal. Se você pensar um pouco em você primeiro, né? Depois a questão de você ter o respeito pelos outros é consequência do seu respeito. É uma atitude mais humana até. Bom, pessoal, a gente hoje vai, por uma questão até de limite de tempo aqui, a gente vai ficando por aqui e dando sequência ao Papo com a Epilepsia ainda no volante. Isso aí, gente. E a gente pede também os posts de vocês, o que vocês acham, e acho que esse, como é um assunto polêmico, agora eu tô no farol, eu vou andar agora, e que vocês venham interagir conosco. A gente continua contando com vocês. Tchau, Até mais. Tchau, tchau.